Olá, pessoal, vamos para a correção do simulado 6. Bom, me foi pedido para comentar as questões de interpretação. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai comentar a questão de número 1. A questão de número 2, ela trabalha com gramática. Mesmo assim, eu vou mostrar para vocês o que está certo e o que está errado, porque afinal de contas é uma questão que diz assim, ó, está clara e correta a seguinte reconstrução de uma frase, tá? O que não deixa de pegar, de vez em quando, um pouco de interpretação. Mas tem muita gramática aí. Depois, as questões 6 e 7, que são relativas ao segundo texto da prova, né, no simulado, tá bom? Então, vamos lá? Vamos à obra. Bom, o primeiro texto piquititico, mas a questão dela deu um trabalho, né? Ó, página de história. De uma história universal editada no século 33. Os homens do século XX, talvez por motivos que só a miséria explicaria, costumavam aglomerar-se desconfortavelmente em enormes cortiços de cimento. Então, o que a gente entende é que existe um historiador falando lá no século 33 sobre nós aqui do século 20, ok? E que a gente se aglomerava em enormes cortiços de cimento, prédios, não é? Alguns atribuem o fato a não se sabe que misterioso pânico ao simples contato com a natureza. Então, a gente queria ficar lá no cimento, né? Quer ficar no cimento, vamos dizer assim, porque a gente tem pânico da natureza. Mas observem que é uma suposição isso, né? Porque tá lá, alguns atribuem o fato a não se sabe que misterioso pânico, nada provado. Aí vem, mas isso é matéria de ficcionistas, místicos e poetas, certo? Então, no meio da história, a gente tem um comentário aí que é de ficcionista, que é de mística, de poeta, que não é história de fato. Aí continua. O historiador sabe apenas que chegou a haver em certas grandes áreas conjuntos de cortiços erguidos lado a lado, sem o suficiente espaço e arejamento que poderiam alojar vários milhões de indivíduos. Era, por assim dizer, uma vida de insetos, mas sem a segurança que apresentam as habitações construídas por estes. Bom, então, o que a gente tem aqui? Um texto que é, na verdade, de uma certa forma, uma ficção, né? Não uma ficção pelo conteúdo, mas pelo fato de a gente ter alguém falando lá no século 33 sobre nós aqui, tá? Aí a gente tem, atente para as seguintes afirmações. Número 1, sugere o texto que a um historiador não cabe especular sobre conjecturas. Vejam, isso que está escrito aqui, que vem com o verbo sugerir, significa que a gente tem que concluir, que a gente tem que inferir, não que necessariamente isso esteja escrito no texto, entendido? Ó, sugere o texto que a um historiador não cabe especular sobre conjecturas. Sim. Onde é que ele sugere isso, né? Onde é que o texto sugere isso? Quando ele diz, alguns atribuem o fato a não se sabe que misterioso pânico ao simples contato com a natureza. Quer dizer, o historiador até cita, mas na sequência ele fala, mas isso é matéria de ficcionistas, místicos e poetas. Ou seja, conjecturas cabe a essas pessoas aqui, ficcionistas, místicos e poetas. A gente não pode chamar de história de fato, certo? Então é uma sugestão mesmo. Ainda assim, o autor dessa imaginária história universal levanta algumas suposições. Sim, ele traz essa suposição no texto, além de dizer, talvez por motivos que só a miséria explicaria. Gente, talvez, né? Só a miséria explicaria? Esse talvez nos leva a entender uma suposição, certo? Assim como a questão de falar do pânico ao simples contato com a natureza, ainda que se ressalte que é matéria de ficcionista, místico e poetas. Tudo bem? Além de tudo, lá no final ele põe que poderiam alojar vários milhões de indivíduos. Poderiam, isso é matéria de ficcionista, talvez, são as suposições a que o primeiro item se refere, por isso esse primeiro item está, ó, correto. Viram? Uma questão de inferência, não é? Apesar de a gente achar os indícios no texto, eles estão escritos lá, né? Quando eu falo apesar de, é porque assim, a gente tem as informações do texto, mas a ideia não. Então, a ideia é que eu falo para vocês que já faz parte da inferência, ainda que a questão não avise. Não deixa de ser. No segundo item,
a gente tem, o texto levanta a possibilidade de que a supressão dos vínculos do homem do século XX com a natureza, né, essa supressão estaria numa inexplicável arrogância. Isso já é uma extrapolação. O que ele fala é de um misterioso pânico ao simples contato com a natureza. Pânico não é arrogância, gente, não é? Não é arrogância. Então, isso é extrapolação. Questão maravilhosa para a gente falar da diferença entre a inferência e justamente a extrapolação, que são informações que não se encontram no texto, mas que a gente tem de perceber qual pode ser comprovada pelo texto e qual não pode. A que pode ser comprovada pelo texto é a inferência e a extrapolação a gente não pode, ok? No 3, né, no item 3, a gente tem outra inferência, só que aí a própria questão avisa, porque ele fala, pode-se depreender, concluir, inferir, que na perspectiva do autor, em tempos futuros, o homem terá superado modelos opressivos de habitação urbana? Claro que sim. Como é que a gente infere isso? Quando no texto, lá no começo, ele fala, né? Os homens do século XX, talvez por motivos que só a miséria explicaria, ou seja, nada pode fazer a gente entender que os homens gostavam de viver desconfortavelmente em enormes cortiços de cimento. Quem que vai gostar de uma aberração dessa, não é? E aí ele fala, só a miséria poderia explicar uma coisa dessa. Então, veja que seria uma habitação considerada opressiva, né? Uma forma opressiva de se morar. Então, lá na frente, quem sabe a gente já se livrou disso, né? De opressões. Portanto, a nossa alternativa de resposta é a letra E mesmo, tá? Questão 2 diz lá. Essa eu vou mostrar os erros para vocês, tá? Está claro e correto a seguinte reconstrução de uma frase do texto. Eram em enormes cortiços de cimento que os homens do século XX se aglomeravam confortavelmente em enormes cortiços de cimento. Dado que só a miséria o explicaria? Bom, esse eram do começo do texto tinha de estar no singular. Porque o verbo ser aqui, ele faz uma parceria com o que, né? Aí fica assim, era em enormes cortiços de cimento que os homens do século XX se aglomeravam. Porque esse era que é como aquele é que a gente usa para fazer realce. Isso é uma partícula de realce. Quando a gente diz assim, ó, vocês é que farão o trabalho, tá certo? Vocês é que farão o trabalho. A diferença do é que para o era que está no passado, né? Então, o sujeito não está próximo desse era, em enormes cortiços de cimento, uma adjunta adverbial, portanto, esse verbo tinha que ficar no singular mesmo, porque é só uma partícula expletiva de realce mesmo. Quer dizer, a gente fala partícula expletiva ou de realce, ou uma coisa ou outra. Ou a gente chama partícula expletiva, ou a gente chama partícula de realce, tá? E no final, quando ele fala, dado que só a miséria o explicaria, esse o está a mais. Porque aí o objeto direto é o que, né? Dado que só a miséria explicaria. Esse que significa dado. Que esse que é um pronome relativo, certo? Olha lá, só a miséria explicaria esse dado. Tá certo? Esse o está a mais aí. B. Talvez só a miséria pudesse explicar por que motivo. Ah, cabe o motivo aí, não é? Se a gente pode pensar por que motivo, com motivo logo à frente, esse porquê fica separado sem acento, tá? Por que motivo os homens do século XX viviam aglomerados? Porque senão não dá correlação de tempo verbal. Veja, talvez só a miséria pudesse explicar porque os homens vivessem. Não, talvez só a miséria pudesse explicar porque os homens viviam. Beleza? Entenderam que eu aproximei as formas verbais para a gente perceber melhor que aí a correlação está furada? O resto tudo ok. Na C, é possível que a miséria seja a explicação para o fato de que os homens do século XX de que os homens do século XX viverem aglomerados. Tá certo, ó. É possível que a miséria seja a explicação para o fato de os homens viverem. Perceberam o que eu fiz? De novo, eu tirei o do século XX para ler. Né? Para o fato de os homens viverem aglomerados. Porque eu acho que quando a gente lê essa frase, esse viverem chama atenção, né? Parece que ele ficou errado, não parece?
É possível que a miséria seja a explicação para o fato de os homens viverem aglomerados sem nenhum conforto em enormes cortiços de cimento. Essa é a nossa resposta. Na D, uma vez que habitavam enormes desconfortáveis cortiços de cimento, vejam, deduz-se que os homens do século XX tinham uma vida miserável. Entenderam o que eu fiz? Eu tirei a palavra explicação daí, aliás, eu tirei a explicação. Deduz-se a explicação? Não, se você deduz algo, você conclui. Então, você não vai deduzir uma explicação, não precisa escrever a explicação, basta dizer, deduz-se que os homens do século XX deveriam ter. Se você deduziu, você não precisa fazer a suposição. O verbo deveriam, basta dizer, deduz-se que os homens do século XX tinham uma vida miserável, certo? É, porque o resto pega com a clareza do texto. Aqui era mais a questão da clareza mesmo, por isso que eu só fui limpando a frase. Tá? Na E, os homens do século XX, provavelmente, devido a fatores com crase, gente, opa, esse A não tem concordância com fatores, então esse A é só preposição, certo? Tira o acento grave daí. Se aglomeravam com desconforto nos enormes cortiços de cimento, aonde moravam? Não. Onde moravam. Nada nos exige esse A, nos pede esse A do aonde colocado aí, certo? Próximo texto, vamos lá. O texto diz o seguinte: apesar da popularidade das palavras alimentos e pensões, ainda há gente que não distingue o que elas significam. No direito de família, daquilo a que correspondem no uso mais comum. No dia a dia, alimento é arroz, feijão, batata, não é isso? Pensão é onde a gente vai passar uns dias, não é? Um hotel mais simplesinho. Não tem nada a ver com o velho fornecimento de pouso para pensões e alimentação mediante pagamento pelos hóspedes, certo? Se alimentos compreendem mais que comida, uma garota recém-nascida pode receber 12 mil reais por mês para ser mantida. Sim, alimentos aí não é só comida, arroz, feijão, batata, etc. Qual o universo compreendido por esse termo, então? Não é? Se uma criança de 12 anos, aliás, se uma criança recém-nascida vai receber 12 mil reais. Repare o leitor que a palavra vem no plural, por isso corresponde a pagamentos feitos continuamente em dinheiro, por acordo entre os interessados ou por ordem do juiz para satisfazer determinadas necessidades de alguém. Mas atenção, não entram em linha de conta apenas as necessidades de alguém, certo? A avaliação não é matemática, ou seja, não depende só do que a pessoa precisa. Não é uma questão de matemática, é uma questão que vai além, certo? Nem é feita em proporções determinadas por alguma fração aritmética. A lei quer estabelecer, sim, limites indicados relativamente. Os alimentos são exigíveis e pagos na proporção de que o alimentado necessite para a sua saúde, vestuário, educação, conforto, para tudo, enfim, o que precise, certo? Para tudo que ele precise. E também na proporção do que o alimentante pode pagar, não é assim? Não é assim, pessoal? Tudo depende muito, não é? Tudo depende muito do que a pessoa pode pagar, que é aquele que vai pagar a pensão, como também depende muito daquilo que o alimentado necessita. Tranquilo? Tranquilíssimo? Ótimo, então vamos lá. Questão 6. No texto, o autor chama a atenção dos operadores do direito para alertá-los. Gente, em nenhum momento ele chamou algum advogado. Ele chamou os operadores do direito, certo? Ao contrário, ele fala com todas as pessoas. Tem até uma parte que ele fala aqui, note, não tem uma parte que ele fala isso? Tem. Mas o que eu quero é que vocês percebam que, em verdade, ele não chama atenção para os operadores do direito. Ele fala com a sociedade, fala com o público, enfim, certo? O resto da questão continua assim. Quanto ao cuidado necessário com o emprego das palavras alimentos e pensões, pois podem implicar armadilhas. Pois é, o restante nem importa mais, porque já que ele não falou somente com os operadores do direito, não é? Então, claro que pode pregar armadilha, até pode, não é esse
o motivo maior do texto, apesar de ele falar mesmo sobre o problema que pode haver nessas palavras. Mas ele está discutindo em si o que elas significam, não é? Quando são pagas, tá certo? Na B, reconstrói a história das palavras que analisa para mostrar os possíveis desvios de sentido que podem estar relacionados a ela. Então, ele discute os possíveis desvios de sentido que podem estar relacionados a elas. Perfeito, esse TB seria perfeito, só que ele não reconstrói a história dessas palavras. Em que momento do texto ele contou a história dessas palavrinhas que foram colocadas aí? Em nenhum momento. Ele só discutiu a semântica delas, né? O sentido delas. Então, essa primeira parte ficou errada. Na letra C, nós temos, mostra a associação equivocada pelo arcaísmo do uso, não é? Vejam que não tem nada a ver aqui o arcaísmo do uso. O arcaísmo do uso é como se essas palavras tivessem caindo em desuso. Não, não é esse o ponto. Não é? E não tem associação equivocada que as pessoas comuns fazem entre pensão alimentícia e vínculo passageiro entre hóspede e hospedeiro. Não é entre hóspede e hospedeiro, certo? Então, a gente já pode pôr errado logo no começo quando ele fala do arcaísmo, tá? O arcaísmo aí é que é o problema, porque não existe desuso de nenhuma das duas palavras, nem dos sentidos que elas podem ter, tá? Volto a dizer, o texto discutiu o tempo todo a significação, a semântica dessas palavras, não é? A que elas podem se referir e a confusão que se pode fazer, não é? Mas principalmente ele queria que se distinguisse o significado que elas podem ter no direito da família, certo? Bom, depois, na D, faz uso retórico da interrogação para expressar seu desacordo com o fato de que um recém-nascido pode chegar a receber vultosa soma a título de alimentação. E até faz uma pergunta retórica quando ele fala, qual universo compreendido por esse termo? Aí ele faz, repare o leitor, que a palavra vem no plural. Ah lá, repare o leitor, quer dizer, se é o leitor, não é operador de direito mesmo, só para a gente conferir aquele primeiro item e também entender que aí a questão ela é retórica porque a resposta está no texto. As perguntas de um texto que vêm e são respondidas pelo próprio texto são perguntas retóricas, perguntas que fazem o leitor refletir mesmo, certo? O problema é que ele não está em desacordo com o fato de um recém-nascido receber 12 mil por mês. Não, ele fala que isso pode acontecer sim, porque depende de quanto o outro pode pagar e depende do que este aqui necessita. Se o outro pode pagar os 12 mil de pensão, ele tem que pagar, acabou, isso é indiscutível, certo? Então, esse desacordo aí no item D que está errado, por isso a nossa resposta só pode ser a letra E mesmo que diz. Transita entre um código linguístico mais amplo e um mais específico, explicitando neste o sentido atribuído a palavras bastante recorrentes na linguagem comum. Perfeito, né? Na linguagem comum, alimento e pensão tem um sentido, mas no contexto aqui, não. Tudo bem? Então, pronto. 7. No último parágrafo, a caracterização afirmada do modo como a lei empreende a avaliação das necessidades de alguém. Quando ele fala sobre as necessidades de alguém, ele está dizendo que não vai para a conta da pensão somente aquilo que a pessoa necessita, certo? Olha lá. Não entram em linha de conta apenas as necessidades de alguém. Esses limites são relativos, né? Eles são indicados relativamente na proporção da necessidade do alimentado e na proporção do que o alimentante pode pagar. É isso que entra em conta, certo? Então, aqui ele quer saber o modo como a lei empreende essa avaliação. O modo como a lei empreende a avaliação é essa que eu acabei de ler, na proporção que cada um precisa e pode pagar. E aí, na letra A, ele pôs assim, ó, é feita por meio da primeira frase, a avaliação não é matemática? Bom, essa aqui só pode estar errada, porque ele perguntou como a lei empreende essa avaliação e não como ela não empreende. Aí tá dizendo a avaliação não é matemática. Ué, então não respondeu. Ele quer como ela faz. E aqui tá pondo na negativa. Vocês entenderam?
Porque se eu quero saber como é que a lei empreende isso, aí você vai e fala assim, não é matemática. Tá bom, não é matemática, então como ela empreende? Não respondeu a pergunta ainda, certo? Na B, apoia-se na correlação entre relativamente e na proporção. Perfeito. Por que que é perfeito? Porque é ali que está a explicação daquilo que entra em conta quando ele avalia as necessidades de alguém pela lei, né? Porque a lei estabelece o que vai ser pago relativamente, entrando na proporção de cada um, do alimentado e do alimentante, certo? Então, essa é a nossa resposta. A letra C. Bom, a letra C, gente, é uma repetição da letra A. Também está errada porque ele diz: ocorre pela relação entre a primeira e a segunda orações estabelecida por meio da conjunção nem. Só que o nem é negativo, continua negando. Não é assim, nem é assim. Não interessa, ele quer saber como e não como não é, ok? Na D, mostra que a estimativa se sustenta com exclusividade na ideia de que todos necessitam de alimentos para sobreviver? Não, não é isso. Isso aqui é o contrário que está sendo dito, né? Veja, do jeito que ele fala aqui, nos parece que é só alimento, que é só comida. Só que os alimentos são muito mais que isso, não é? E ele põe aqui, ó, mostra que a estimativa se sustenta com exclusividade na ideia. Não é com exclusividade. É do que a pessoa precisa, saúde, vestuário, educação, conforto, vamos deixar isso claro, certo? E na proporção. Por isso que não é exclusividade. O principal ponto desse item estar errado é o fato de ele ter dito que foi com exclusividade, tá? Porque também entra a proporção daquilo que o alimentante pode pagar. Beleza? Na E, mostra que a estimativa se sustém prioritária e diretamente na condição sociocultural do pagante da pensão. Não, é a mesma coisa. Tanto a letra D quanto a letra E, além de elas terem um lado de contradição, o que elas são, na essência, é uma restrição, né? Como que eu vou... Vamos falar assim, nós tem os 3 erros clássicos. O da extrapolação, que eu até mencionei hoje sobre a questão número 1 aí, né? A gente tem a questão que é contraditória, que é justamente o erro de contradição, que a gente fala, porque diz exatamente o contrário do texto, né? E aqui a gente tem a redução, né? A letra D e a letra E são reduções, porque não é só o que o alimentado precisa e não é só o que o alimentante pode pagar. Se nós somássemos a D e a E, daria uma resposta correta. Tá certo? Bom, gente, então é isso. Comentei as 4, não é? Que são as 4 que trabalham bastante com sentido aí, mas a gente se vê na semana que vem de novo para o comentário do simulado 7. Tá legal? Até lá! E ó, que hoje eu fiz uma gravação exclusiva para vocês direto de Florianópolis, porque eu vim aqui. Vocês estão vendo? Tô curtindo minhas férias, mas aqui dividindo com vocês, tá certo? Um grande beijo!